Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, 7 da noite. Nosso Cadeira Cativa, 42 anos no ar, né? Já um filho que já pode ter... Aliás, um pai que já pode ter filho, que já pode ter neto. Com 42, tem um filho de 20, pode ter um neto de... Né? Cadeira Cativa que começou lá em 79 com Armindo Antônio Ranzolin, João Carlos Belmonte, Lauro Quadros e Edgar Schmidt. Né? Depois sucederam outros vários aí. Eu estou há 35 anos nesse programa. 34 para 35 anos nesse programa. Começaste com o quê? Com 38, mais ou menos? O quê? Então tá tudo bem em casa, né? Está bem cuidado. Esse é um programa que hoje ele tem tantos recursos. Estava comentando com a Ayrton Ruschel que eu estou encantado com não só com o desenvolvimento da tecnologia, mas com o respaldo que tem esse programa junto ao público. Nós arrancamos agora no Facebook, no YouTube, com mais de 1000 pessoas já ao vivo na arrancada. E com 2 craques hoje aqui, eu disse até o meu resumo inicial, que eu faço um arrazoado aqui, eu vou fazer mais curto, em homenagem a 2 talentos aqui, 2 comentaristas esportivos, né? Por que não, né? Já trabalharam nessa função na TV Bandeirantes, tanto o Záquia quanto o Ayrton Ruschel. E o Ayrton Ruschel, comentarista político agora da TV Pampa, com muito sucesso, num programa que até concorre no horário com o meu, em alguns momentos, né? Mas espetacular participação. Eu tive uma participação só lá e os caras diziam, eu te vejo lá. Eu disse, não, mas eu participei só uma vez, né? Mas aqui é o seguinte, nós estamos com um compromisso enorme em função desta audiência. Então, pessoas qualificadas me ajudam a conduzi-lo com muita tranquilidade. Você nos acompanha no 48.1 digital, no 21 da NET, no 513 da Vivo TV, no 19 da TVN, no 182 na operadora Tubarão, lá na região carbonífera do estado. E também no YouTube cadeiracativa.com.br, no Facebook facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Pequenas e rápidas notícias. São Paulo vai ter um menino de 20 anos na lateral esquerda, porque ontem o árbitro do jogo, coincidentemente ou não, expulsou o lateral direito titular e deu o terceiro cartão amarelo. Deu o terceiro cartão amarelo para o Léo Pelé num lance que, pelo amor de Deus, olha, só se ele mandasse o juiz lá para aquele lugar, ele podia... Aí tinha que dar vermelho. Aí tinha que dar vermelho. Mas não tinha como dar aquele cartão amarelo. Ele deu o cartão amarelo pro Pelé aí, né? E gozado que no pênalti do Yuri Alberto, o zagueiro do Flamengo tinha 2 cartões amarelos, não levou, mas são só coincidências da vida. Isso é da vida. O jogador do Flamengo fez o pênalti, não tomou o cartão amarelo. Ontem nós vimos aqui o Carlos Simon dando a explicação. O jogador tinha condição de fazer o gol, tem que dar o cartão amarelo. Outra coisa. O Cuesta ganhou contra o Vasco. Exatamente. O Cuesta ganhou contra o Vasco. Nesta tese. O Rodinei, um juiz que só dava amarelo, deu vermelho. E hoje houve uma produção da Rede Globo de comunicação, pegando especialistas, orientadores internacionais de arbitragem, para dizer que tinha que tomar o cartão amarelo. Eu não entendo uma orquestração tão grande. Ontem, o presidente do Internacional foi fazer uma visita para o presidente da CBF e anunciada a visita. Aí buscou... Foi lá o presidente de São Paulo também, porque ia jogar contra o Botafogo, e o Caboclo é conselheiro do São Paulo, presidente da CBF, agora não mais, mas foi muitos anos, né? Acho que não mais, né? Tem que se licenciar. Lá apareceu o Landim, né? Que era dele. Isso aí é a expertise do Flamengo em decisões, em malandragens e tudo mais. Teremos na quinta-feira momentos memoráveis desta longa vivência no futebol. Ayrton Ruschel, satisfação em ter um amigo aqui, Luciano do Záquia, da mesma forma. Robinho vai para o Curitiba, eu sei que o Ruschel está triste. O Edenilson preocupa no Internacional. O Ruschel está triste porque é torcedor do Curitiba?
Rec, que bom estar aqui contigo, Rec. Te saudar, essa tua audiência não surpreende, a tua competência, tu disse que começou já há mais de 30 anos e a gente acompanha. E desejar, usar que eu não tive a oportunidade de fazê-lo ainda de público, né? Eu já o fiz privado, muito sucesso na missão. Ser secretário é uma responsabilidade muito grande, né? E eu sei o expertise que ele tem no futebol, mas também o tem na política. Te desejo todo sucesso, porque o teu sucesso o sucesso é público e o sucesso é nosso. Olha aqui como eu não estava mentindo, senhor Ayrton Russo. É por aí que nós arrancamos. Que legal, que orgulho, Mas orgulho, Rec. só sobe. Quando eu paro de falar, a audiência sobe. Então fale. Eu não vou entrar nas questões esportivas, vou deixar o Colorado da bancada abrir, porque o tema ainda é o jogo de domingo. Tu acha que o machucado é que tem que... Não, as considerações, até porque eu vou ter alguns contrapontos a fazer, tanto na tua abertura, quanto eu já conheço a manifestação dele. Vou esperar, então, por ordem. Assim, Russo, primeiro, alegria de estar contigo, satisfação. O Russo é aqueles bons debatedores, né? Equilibrados, gremista como eu, Colorado, mas a gente tem a capacidade, a condição de fazer bons debates, cada um defendendo o seu ponto de vista, enfim. Eu entendo. Eu não gosto de olhar muito para trás. Eu acho que a banca paga e recebe. O Internacional teve alguns jogos que foi favorecido por erro de arbitragem e teve alguns jogos que foi prejudicado por erro de arbitragem. O que eu só acho que o jogo decisivo ele tem um caráter diferente. Todo jogo decisivo. Eu tenho uma lembrança, Russo, eu era um menino e eu estava no Maracanã assistindo o Internacional e o Fluminense em 75. Memorável, né? Os 2-0. Os mais jovens, tu pode esclarecer, onde foi-se lá para assistir um show de Rivelino e Paulo César Caju, a máquina tricolor, e se viu. E veio ali o Internacional quebrando a barreira e passando a ser um time nacional, foi campeão logo na semana seguinte. E ali teve um lance, para mim, assim, José Roberto Reit era o juiz. O lateral direito que jogou era o Valdir, o Cláudio estava machucado. E o Valdir, num lance, ele, no meio do campo, ele faz uma falta dura, no Caju, se eu não me engano, e o Reit dá o cartão amarelo. Deu o cartão amarelo, quando vão cobrar a falta, o Valdir está voltando, correndo para a lateral, o cara tenta meter a bola por cima e o Valdir dá o tapa na bola. No mesmo lance. E o Reit deu falta e não deu cartão. E foi cobrado depois. E aí a entrevista do Reit disse, mas vem cá, eu vou estragar um jogo decisivo dando cartão. A regra diz, não houve prejuízo pelo Fluminense, porque ele não interceptou uma jogada que era favorável ao Fluminense. Era uma bola que até ia sair, ou chegava no zagueiro do Internacional. Eu dei a falta, o Fluminense teve a vantagem da falta e não expulsei o jogador para não estragar o espetáculo, porque era um jogo tranquilo. Não era um jogo violento, não era um jogo que tinha que controlar a disciplina. Por que eu conto essa história? Para mostrar, esta é a diferença do grande juiz. Ele tem que entender o que representa aquela partida. Nós não estamos reclamando do jogo que o Internacional teve a vantagem ou do jogo que o Internacional teve a desvantagem na arbitragem ao longo da competição. Valiam os mesmos 3 pontos, é verdade. Mas aquele era decisivo. Aquele era um jogo diferente. E era um jogo que não tinha nenhum grau de violência. Eu acho que não tinha tido nenhum cartão amarelo, até o momento da expulsão do Rodinei. E ele teria que ter aplicado o cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo que fez o pênalti, mas não aplicou, enfim, com conceito, eu entendendo, ele não quer estragar a partida. Um pênalti a 15 minutos, 13 minutos de jogo, já amarelar um zagueiro vai estragar, daqui a um pouco esse zagueiro pode ser expulso. Ele não deu o amarelo, e ali poderia dar, no meu entendimento, deveria dar, e aí vai num lance que realmente foi uma falta do Rodinei, mas é uma falta que tu vê que não é intencional, é a consequência da jogada, é falta da cartão amarelo. Eu acho que manteria, era uma partida que o nível disciplinar era bom. Aí ele expulsa. Quando tu expulsa 3 minutos do segundo tempo, eu estou desequilibrando o jogo. O jogo decisivo, eu estou desequilibrando. Ele não foi expulso porque ele deu um pontapé violento, porque ele deu um soco no adversário, porque ele xingou o juiz. Ele foi expulso porque ele vai numa jogada, ele adianta um pouco a bola e pisa duro. A consequência desse adiantar da bola, ele pisa. Tanto é que a própria reação do Felipe Luiz é de envergonhar o juiz. Quando ele apresenta o cartão vermelho, o Felipe Luiz baixa a cabeça e faz
o sinal, o gesto de negativamente, não concordando com a decisão do juiz. E aí mexeu no resultado e mexeu no campeonato. O Internacional jogava 11 contra 11, de igual para igual, e eu arrisco, e ouso em dizer que o Internacional não perderia, no meu entendimento, daquele jogo. Até acho que ganharia. Porque o Flamengo com 11, jogando contra 10, o time do Flamengo morreu aos 30 minutos. Se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de gasto, teria feito mais 1 ou 2 gols. Ele morreu, ele estava cansado. E o Internacional, se tivesse 11 jogadores, eu entendo e penso, já só fazer uma partida de igual para igual. Até com mais chances, aí nós estamos vendo o lance do pênalti, quer dizer, ele puxa a camiseta do jogador que vai chegar. Quer dizer, se ele puxa a camiseta e ele dá pênalti, obrigatoriamente tem que dar um amarelo. E ele não deu amarelo. Então, eu não gosto de ficar eu vou para a gente picar um pouquinho, sim, até para ver, eu vou fazer uma pequena contradita do meu debatedor aqui. Tu já não aguenta mais esse choro sem contraditar. Mas nas minhas discordâncias também. Primeiro é o seguinte, eu fui um grande defensor, Isaac, do VAR. Né? Porque o VAR ele termina com aqueles equívocos históricos. Nós temos uma Copa do Mundo que passou por um gol de mão do Maradona, né? Porque de um lance óbvio que a televisão resolveria ali em segundos e nós teríamos o curso da história alterado. Nós temos essa linha de impedimento que quando funciona, vamos lá, né? É fantástica, porque ela consegue minimizar as injustiças. O que o VAR não vai resolver, Isaac, é exatamente o lance que carece de interpretação. Ele será interpretação ao vivo, ele será interpretação na televisão, ele será por uma câmera de cima ou de baixo. O lance do Internacional, eu vou te dizer assim, ó, quando deu a falta, para mim, lance comum. O lance da expulsão. O lance da expulsão. O lance tá? não, o lance da pressão. O lance da expulsão. Momento, mas é aí que eu quero bater na tecla, Isaac, porque tu está no futebol ao mesmo tempo que eu. Quando ele foi ao VAR, as pessoas que estavam assistindo comigo, eu disse, ele vai expulsar porque é lance de expulsão de VAR, não é de jogo. Para mim, para ti que jogamos muito aqueles nossos campeonatos que nós tínhamos aí em Porto Alegre, né? Isso do jogo, isso é falta que passa a lo largo, porque é falta de jogo. Mas, com o VAR, o juiz vendo o nível de periculosidade e risco do jogador é muito grande. Então, Rec, para terminar essa minha primeira manifestação, eu quero te dizer assim, ó, toda vez que nós formos ao VAR para esse tipo de falta, o juiz se obriga, como para se eximir de responsabilidade, a expulsar o jogador. Mas esse não expulsa esse juiz. Não, mas os outros eu até entendo. Eu estou dizendo porque nós temos visto, até uma frase que não foi cunhada por mim, Isaac, mas ela é muito presente, existe expulsão de VAR e existe expulsão de jogo. Quem jogou sabe que tem a chegada, tem aquela batida, porque é o confronto, Agora, tu bota em câmera lenta e repete o lance vendo, por isso que foi se ouvir, quem não tem o tamanho do jogo, especialistas internacionais, tu vendo o lance, respeitosamente, para mim é lance de expulsão. Por isso que eu precisava estabelecer esse contraditório dentro do lance de que é de câmera lenta e lance de jogo, que para mim era de jogo. Eu jamais teria expulsado, sem ficar em cima do muro, eu jamais teria expulsado como juiz do jogo, mas ao ver em câmera lenta, eu me obrigaria a expulsar. O que diz o VAR? Não pode ver em câmera lenta. No VAR, tu obrigatoriamente tem que ver na velocidade normal do jogo, exatamente para não haver isso. Então, ele não viu na câmera lenta. Porque se tu vê na câmera lenta... E ele não deu, tanto é que ele não expulsou. Claro, se tu vê na câmera lenta, não, foi falta. O VAR não pode ter mostrado câmera lenta. Tá? E dizem, o presidente nacional disse, eu acredito nele, que o diálogo é ruim. É um diálogo de condicionamento do VAR para o juiz. Isso não existe. Isso não... Eu pego o mesmo lance, tu bate um escanteio, 2 jogadores pulam para cabeceiam na bola, um cai e eu caio em cima do pé dele, eu não tenho intenção nenhuma, mas eu machuco, eu caio em cima do tornozelo, eu não tive intenção nenhuma. E não é lance para cartão. Não há intencionalidade da falta. Nós pulamos no objetivo, na tentativa de cabecear a bola. Mas ao cair, eu caí em cima do pé do cara.
E aí o juiz vai dar falta? Vai dar pênalti? Não vai dar. Então, eu concordo contigo, Ruxo. Eu, juiz, daria cartão amarelo. Agora, é que insistem em dizer que esse é bom juiz. Insistem em dizer que esse cara é bom juiz. Está entre os 3 melhores. É um baita de um pipoqueiro. Teve um jogo Internacional e Chapecoense, que ele deu um pênalti no VAR, aos 45, 46, numa pressão lá em Chapecó. Então, esse aí eu já manjo. É juiz que gosta de fazer papai e mamãe. Não vai na dividida, berra com o jogador. Pode ver, com o jogador jovem ele berra, ele intimida. Nos jogadores famosos, dá tapinha nas costas, é amiguinho. Então vamos lá, eu acho que tu tem que ter o mesmo critério. Enfim, o Internacional não adianta berrar depois. Tinha que ter berrado na escalação desse juiz. Eu tenho um histórico ruim. Agora um árbitro só de para Copa terminar do meu Mundo. contraponto ao Záquia, para que ele fique, firme a minha posição nas questões. Eu respeito muito a importância do jogo, mas eu quero te dizer assim, eu como gremista, estou berrando até hoje o pênalti no Ferreirinha, que mudou a história do Grêmio no campeonato. Mas esse mesmo juiz... E estava 1-0. Estava 1-0 para o Grêmio. Eu quero lembrar, momento histórico, porque os erros são históricos e assim a história se altera. O Grenal estava 1-0 para o Grêmio quando houve o lance do pênalti no Ferreirinha, que aí tu vai para o VAR, tu vai para onde, o VAR olhou e achou que não foi. Para mim, me parece claro o empurrão do menino do volante. Não. Era o Luiz Flávio. Eu estou dizendo que não é porque é o último jogo. Tem jogos que alteram o curso do campeonato. Esse juiz é o mesmo que no Grenal não deu a falta no Galhardo e deu o gol do Grêmio. Ele é o mesmo. Com uma falta é o mesmo do lance do Cortez. É o mesmo. Quer dizer, então parece um pouquinho. Esse me prejudica. Quem te prejudicou foi o Luiz Flávio. Reclamo de Luiz Flávio. Eu reclamo dele. E esse me prejudicou. Porque se eu ganho aquele jogo no Grêmio, que nós empatamos, se ele dá a falta no Galhardo, não tinham tomado o gol, eu ganho aquele jogo. Foi 1-1, eu teria ganho o jogo. E eu teria os 2 pontos a mais no Campeonato Brasileiro que talvez que eu pudesse perder se o Ferreirinha, se naquele jogo do Ferreirinha, fizesse o pênalti. Agora, sabe que uma coisa que eu fico... Mas tu tirar um jogador da decisão, é aquilo que eu falei antes do Wright. Tu tem que ter a sensibilidade. Todos os jogos valem 3 pontos, mas é um jogo diferente. E aí me dá o direito de pensar, eu não gosto de falar em armação, eu não gosto de falar em complô, mas quando não deu o cartão amarelo para um jogador que tem 2 cartões aos 13 minutos de jogo... Não tirando a razão do Ruschel, Záquia, tirando a rivalidade regional e não tirando a razão do Ruschel, porque daí o Grêmio podia arrancar no campeonato e deixar o Inter para trás. Sim, então, porque nós tínhamos jogo razão. a menos. Eu estou dizendo assim, vendo do ponto de vista tricolor, nós tínhamos um jogo a menos que o Internacional, tínhamos o confronto direto, estávamos ganhando o jogo. Mas nós aí almejávamos encostar no Internacional. E se tivesse perdido no primeiro turno? Quando o Klaus apitou? Digamos que nós fique... somos você, né? Digamos que fique no 0-0 o Clássico Grenal. Passou o episódio, o Grêmio deixou de arrancar, o Internacional arrancou, ficou 12 jogos sem perder, 9 no Campeonato Brasileiro e tal. No 12º perdeu para o Sport Recife e deixou de emendar 10 vitórias, porque lá contra o Atlético Paranaense, e aí é que eu quero chegar. Passado o episódio do Grêmio, terminou a rivalidade regional e terminou a briga Inter e Grêmio. Começou uma outra briga. Mudou o que estava lutando contra o Internacional e mudou o temperamento da arbitragem. Eu duvido que em outras situações o juiz não desse um pênalti lá contra o Atlético Paranaense. Ninguém vai me convencer que aquilo, bateu, não estava completamente aberto. 44 do segundo tempo. O Atlético Paranaense não tinha mais nada para fazer na competição, mas o adversário do Inter já não era mais o Grêmio, não era o Fluminense, não era o Vasco, não era o Atlético Mineiro, era o Flamengo. E aí já começava aquela história. Aí veio a sequência. Eu fiquei 20 anos atrás da goleira. Eu nunca vi um bandeirinha não dar saída de bola como naquele lance contra o Sport Recife. Nunca vi. Todas as vezes a bola fazia isso aqui, a gente já dizia antes do juiz marcar, saiu. Bola, bateu com a parte de dentro do pé, faz o arco. A gente dizia, saiu. Contra o Vasco da Gama, os caras podem até reclamar do lance do Dourado. Eu vou dar fé no que diz o Noveleto, embora todo mundo diga assim, mas esse é colorado. O Noveleto disse domingo de manhã que a CBF tem uma imagem que elucida. Por isso que não deu mais choro naquele lance. Meio que terminou a história, o lance do Dourado, que ele tinha condições. E o pênalti, o cara vai no VAR. Ele pode até marcar o pênalti.
marca o pênalti, mas não dá o cartão amarelo. Tira o cartão do Tira o cara, cartão. claro. Aí tu vê que é uma sequência infernal. É Atlético Paranaense, é Sport Recife, é Vasco da Gama. Aí redunda nisso aí. Que ele podia até dar o vermelho. Mas daí o Inter já está com um saco desse tamanho. De novo. O Chico Noveleto estava E o Grêmio teve essa sequência ruim também. Tanto que o Renato disse assim, eu só estou pedindo que eles deem uma olhadinha. O Inter, eles olhavam e não adiantava nada. O Chico Noveleto estava nessa reunião do CBF? Não estava. É vice-presidente, né? Tem que estar. Acho que não estava. Ele talvez até cometeu um equívoco político ter visitado a delegação do Inter. Mas como ele visitava no Grêmio... Não, eu sei, mas aí tu tens que ter um cuidado. Eu acho que ele tem boa relação, não precisa dar um telefonema, dar uma coisa, comparecer com toda a imprensa do Brasil, sendo o Flamengo, eu achei, até pela experiência que tem... O Luciano Ox não estava na reunião. O Luciano estava. Pois é, mas aí é que está. Era uma reunião do presidente do Inter com o presidente da CBF. Eu não entendi, o Luciano Ox não foi substituir o Noveleto no quê? Se o Noveleto é vice da CBF... Foi como presidente da Federação Gaúcha. Foi como presidente da Federação Gaúcha. Afiliado dele. Interesse um afiliado. Mas não foi para substituir o Noveleto. Não, acho que o Noveleto, como vice-presidente da CBF, um clube gaúcho, o Internacional, o Grêmio, a Juventude, tu tem que estar lá. Agora, Zaque, se você vai apitar uma Copa do Mundo e tem um cara que não apitou nunca um jogo de futebol, ele vai mandar em ti falando no ouvido? É isso aí. O cara nunca apitou um jogo de futebol, ainda se fosse o Elmo, se fosse um cara o de Sávio, diferente, fosse o Careca lá, que aplicou bastante em Grêmio Internacional, Heber Roberto Lopes, ainda vai lá. Mas um neófito. Agora, Zaque, diz que é Pelé eu acho que nós não podemos mascarar também, a arbitragem ela tem a sua repercussão, mas o empate do Flamengo, o Inter entrou em campo contra o Sport com a possibilidade de ficar 4 pontos na frente do Sport. Mas aí, mas acontece isso. Todos perderam. O Flamengo perdeu para o Ceará em casa. Não, mas aí eu vou pegar os teus argumentos. Tu pode perder para times pequenos, jogo que não vale nada. Mas tu há 3, 4 rodadas no final de campeonato, no Beira-Rio, o Flamengo empatou e tu jogas depois e tem a possibilidade de criar a diferença de 4 pontos e aí tu perdes para o Sport num jogo completamente Tu conhece futebol. atípico. Tu sabe que quando tu está numa sequência de 9 jogos, tu não vai empurrar essa sequência até lá ao final. Tu sabe que é mais fácil tu perder para um time menor do que para um time maior. É mais fácil. Quando eu estou com 9 jogos em sequência, eu estou achando, por mais que tu trabalhe o vestiário, por mais que trabalhe durante a semana, o jogador acha que vai ganhar o natural. O jogador acha e ganharia o jogo natural. Aí teve a expulsão do Wendel. Aí muda tudo. Aí, toma um gol, vai lá e empata. E toma um gol que eu até agora, falha do goleiro. Eu quero insistir ainda na parte técnica do jogo, porque tu estivesse... não sei quantas vezes na vice-presidência. Mas tu jogou com 10 desde os 25 do primeiro tempo. Mas o Inter jogou parelho com o Flamengo com 10 e não se ajeitou em campo taticamente. Teve 70 minutos para se arrumar, ou 65 mas se abre um pouquinho, toma o terceiro, segundo, terceiro, tomou. Contra o Sport. Contra o Sport. Ele fala coisa, mas o Sport é diferente, Ruja. E não conseguiu, o Inter não... O Flamengo foi um desarranjo tático e técnico. O Flamengo foi pro jogo. O Flamengo tinha que ir pro jogo. O Sport não. O Sport jogava com 3 zagueiros, 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo. E 3 no meio campo e um fazendo. Quer dizer, é complicado. Eu estou com 10. Eu disse Flamengo, errei. O Sport jogava assim. Eu estou com 10 e o Sport jogava com 3, 2, 2 e 3 na frente. É difícil. Aí começa a meter bola para a área, começa a meter... Talvez tenha sido o grande erro do Inter. Quer dizer, um centroavante que pula razoavelmente bem, mas contra uma zaga que tinham 3 zagueiros altos. Né? Aí facilitou para o Sport. Aí começa a bater o pavor, começa a bater o desespero e começa... Porque eu digo assim, eu citei 2 jogos que para mim são emblemáticos. O Grêmio, para mim, saiu do Campeonato Brasileiro no Grenal. Só deixa eu pedir uma coisa aqui, E o Inter, para mim, porque a gente sabia, nós estamos no futebol, militamos há décadas, né? Nós sabemos que o que é enfrentar um Flamengo numa reta final, com todas essas pressões que vêm, inclusive, de fora, vêm de mídia, vêm de tudo, vêm de questão anímica na cidade, né? Nós sabemos o que é enfrentar um Flamengo numa reta final. Então, a oportunidade era única, porque o Flamengo, eu insisto nisso, né? O Flamengo empatou e o Inter foi jogar com o Sport.
um jogo que era para... Tu entraria no Maracanã com a possibilidade da derrota e a manutenção da vantagem. Ia jogar melhor ainda. Essa é a mágoa que vocês levarão. Se o Inter não for campeão, eu acho que daqui 10 anos nós estaremos aqui no Cadeira. Aí o REC já completando 50 anos de cadeira. Mas nós vamos lembrar dessa oportunidade. Se tivesse ganho do Sport, não teria ganho do Vasco. Não tenha dúvida alguma. Se tivesse ganho do Sport, não ganharia do Vasco. A sequência ia terminar. A sequência, tu não ia conseguir empurrar essa sequência até o jogo do Flamengo. Eu concordo. Isso é natural. Quer dizer, o Internacional, vamos lá, é um bom time, mas não é um super time para tu fazer 10, 11 vitórias em sequência, num campeonato de iguais. Agora, Záquia, digamos, tá, em condições naturais e tal, em tempos idos, ficaria o técnico do Internacional. Como é que se desfaz agora o acordo com esse gringo aí? Porque, mesmo perdendo o campeonato, o Abel, em tese, tu acha que mereceria... tu é mais informado, que mereceria, mas tu é mais informado do que eu e o Russo. O Abel continua ou não? Na tua opinião? Se for campeão, eu acho que daí ele pede demissão. Se for vice? Se for vice, ele gostaria de ficar. Tem uma coisa que me chama a atenção. Deixa eu usar ele gostaria de ficar. Tu acha que um técnico do tamanho desse que o Internacional está contratando não estaria com um contrato já assinado? Não pode. Só se for depois do dia 4 de janeiro. Quem assinou o contrato? Peraí. O Marcelo Medeiros contratou ele? Só um pouquinho. Vamos só entender a perspectiva desse técnico. Um técnico famoso, renovado, que tem vários clubes o querendo. Ele está parado até agora. Tu acha que ele não está garantido por contrato? Não sejamos ingênuos. Peraí. Sabe o senhor que é um dos melhores data-vênias da cidade. Eu estou falando do técnico que o Inter está contratando. Este rapaz tem nome, tem mercado, o mercado é emergente, todo mundo o quer, ele está quietinho, ele não aceita proposta nenhuma. Por quê? Porque ele está, não apalavreado, porque ele não tem palavra com o Internacional. Ele não está acertado com o Grêmio? Ele está assinado. Ele está assinado, Zac. Tem uma coisa que o Ruschel fala que eu tenho que concordar. Se ele estivesse na Espanha sem nenhuma proposta, eu digo, olha... Não, ele recebeu do vai São tomar Paulo, o balão. Mas o Santos e o São Paulo tentaram. E sentaram com ele. E o cara deve ter dito, não vai querer treinar o São Paulo, se ele quer treinar o Brasil. Ele deve ter dito, O que se especulou aqui... Eu estou assinado. O que se especulou foi uma merreca. Era só falar com o Elusmar, ele já manda esse 1 milhão. Mas aí... Porque o que se especulou é que todo contato tem cláusula de rescisão, isso é verdade. 1 milhão para qualquer dos lados era a cláusula de rescisão. Daqui a pouco ele vai ganhar 1 milhão. Mas eu duvido que seja 1 milhão só para um contrato internacional. Mas mesmo que fosse uma rescisão de 1 milhão, ele perdeu a barca já perdeu no Santos. Sim, já. Vai perder a barca no São Paulo. O Rolando... Aí eu fico 1 milhão e fico desempregado. Estou querendo entrar no mercado. No melhor mercado da América do Sul, que é o Brasil. E perdi o momento, né, Zaca? Porque tu sabe, o futebol tem momentos. Os técnicos, hoje o Roger, inteligentemente tem gerenciado a carreira dele. Ele não pega mais meio de temporada, plantel, não dá mais contratar jogador, não. E esses técnicos, assim, ele perderia o melhor momento, que é pegar início de temporada, montar um plantel, né? Porque o Inter vai se reforçar, com certeza. E, Ruxo, um troço que chama atenção, né? Começa o campeonato quantos dias depois? 3 dias depois. Sexta, sábado, domingo, segunda já tem jogo. Mas é complicado, treinador que não conhece. E contra o Juventude. Por que eu acho que o Abel fica? Eu conheço um pouco o Abel. Quando o Internacional joga no Rio de Janeiro contra o Flamengo, que é o maior time do Brasil, não tem a menor dúvida. O time é o melhor time do Brasil. Joga com Heitor, Zé Gabriel... O Lucas Ribeiro. Mas botou Johnny, Peglo, Praxedes. Quando ele bota 6 jogadores... Ele está mostrando, eu estou afim. Eu quero fazer um projeto para frente. Não tem a menor dúvida. Claro que botou os guri, porque o Flamengo cansou, a chance na cabeça do Abel, de eu poder tentar empatar, vai ser nas pernas, vai ser no preparo, botou uma gurizada para correr, que não deu certo, mas a intenção dele era essa. Mas quando ele... Por que ele não botou o Abel Hernandes? Vamos pensar assim, que é um centroavante para dar peitaço na área. A bola não estava sendo alçada. Por que ele não botou o Nonato, que pudesse ser um jogador que trabalhava, então já ficava um pouco mais com a bola? Botou a gurizada para correr, ele tá apostando na gurizada. Na medida que ele está apostando na gurizada, ele está dizendo, 2021 está aí. Né? É esse aqui, esse grupo, busca 2, 3 jogadores, vamos embora.
É a sensação que eu tenho que está com perfil de ficar. Eu espero que na hora H eu venha, por coincidência, dar a notícia em primeira mão, mas vai ser uma simples coincidência. Mas é uma simples coincidência, né? Não é um relacionamento de quantos anos com a Abelão? Não, é de 34 anos, né? Mas eu acho que ainda não está definida a situação do Abel. Não, pode ser que E vou não. te dizer, o Ruschel riu de mim e não deixou eu falar. Ele que é um dos melhores datavênias de Porto Alegre vai entender o que eu quero dizer. O Sigma, juiz do trabalho, disse aqui. Desembargador. Em 2020, o Alessandro não era mais nada no Internacional. E começou a história de que ele estava contratado com o Marcelo Medeiros no comando. Documento quem é que assina? O João Patrício Herman, que é das duas épocas, podia assinar na época. Mas como é que... Dia 4 de janeiro, então, documentaram isso. Só que daí o Abel já tinha reagido e tal. Eu talvez não não sei, tenha sido pedagógico na explicação da minha tese. Eu vou fazer. Se apalavrou assim depois. Eu vou fazer. O João Patrício me deu um godô dizendo que havia um acordo de trabalho. Porque REC, isso, as eleições há muito tempo, no nosso tempo, o Grêmio chegou a ser muito tempo em novembro, te lembra? Causava um desconforto, um desacerto em meio a fim de campeonatos, em momentos importantes. Setembro, E aí mudamos, o estatuto, né? E conseguimos agora realocar esse assunto. Mas assim, ó, que havia? A pessoa vai lá e contrata é evidente que ele não está investido, mas está eleito. Né? Está eleito e depois se regulariza a documentação. A tranquilidade com que esse técnico não está aceitando os outros convites, né? Eles têm que estar com uma segurança muito grande. Estou analisando a matéria dentro do ponto de vista do lado de lá. Em relação à multa, também seria pouco inteligente um médico sair um técnico sair da Europa, vir para cá, para um mercado novo e fazer uma cláusula que 1 milhão para nós é muito, mas dentro do mercado esportivo... Ele não saiu da Europa, ele saiu do Independiente del Valle. Mas ele tem a cultura, ele tem essa cultura. Sabe o que ele treinou até hoje? As divisões de base da Grécia, as divisões de base dos Emirados Árabes, do Catar e as divisões de base da Espanha. E o Independiente del Valle, que foi campeão sul-americano. Mas o habitat dele é esse, é onde ele circulou. Ele não vai fazer uma cláusula que, insisto, para 1 milhão, para um CPF, tem boas ideias. É valor. Para a rescisão de contrato de treinador de linha internacional, seria, a expressão é tua, merreca, tu que gosta de usar essa expressão, né, merreca. Seria uma merreca. Eu não sei quanto é o salário dele, mas isso aí no máximo seria 2 salários. 3 salários. Não é 1 milhão, não é 3 salários. Ele não ganha 300 só. Não vai vir para 350. Tu acha que vai ganhar 60 mil euros? Quem é que paga mais que 350 no Equador? Nem o técnico da seleção equatoriana ganha 350. Não, mas para só um pouquinho. Ele não está no Equador. No momento que ele sai do Equador e vem para o Brasil, é igual... Agora, eu vou te dizer, eu sou obrigado a me entregar para a tese de vocês. O Lisca disse aqui, eu perguntei para ele, Lisca, agora mudamos de patamar, né? Vamos falar em quê? Técnico de primeira divisão ganha X. Quanto é que ganha de segunda? Não, aí já chega nos 200. É isso. Não, porque vai para a primeira, né? Lógico. Que sai da segunda e vai para a primeira. Mas vem cá, o Robinho... O Lisca vai botar 200 no bolso. O Robinho do Grêmio está indo para o Curitiba. O Curitiba está indo para a segunda divisão. Então o Robinho sabe que vai disputar a segunda divisão. Quanto é que o Robinho ganha no Grêmio? Que terminou o contrato. Mas quanto é que ele ganhava? 300. Era nessa faixa. Ele não vai ganhar 100 no Curitiba. Ele chegou como jogador de primeira linha. Ele chegou no salário alto. Maurício está falando aqui em 280. No mas Grêmio. Ele não vai ganhar 100 no Curitiba. Não vai ganhar 100. Não, o Curitiba não vai na Série B pagar 100 mil. Não vai. E o Sarrafiori, será que volta? Deixa o Zac falar. Eu tenho uma análise tática técnica. Eu tenho um critério. É um jogador que tu não tenha certeza, que tu tenha expectativa, que ele tenha as ferramentas, mas tu não tem a certeza. Eu nunca soube direito qual é a posição desse jogador. Jogou em 3, 4 posições. Jogador que mostra que tem muita habilidade, tem técnica. Chuta bem. Jogador que chuta muito, que me agrada. Jogador que joga em direção ao gol. Mas já vi jogar na ponta, já vi jogar como meio armador, já vi chegando. Eu não sei qual é a posição. Sabe como é que ele jogou bem? Contra o Juventude, você vai lembrar.
na estreia, se não me engano, do Cudê, como centroavante. Jogou bem, jogou mais ou menos como joga o Galhardo. Então é a quarta posição. Né? Mas com o Cudê... Porque eu queria fazer essa praticamente não jogou. Só para mim. Então, esse jogador, que eu tenho essa dúvida, eu vou emprestar. Mas eu não posso emprestar para um clube de risco. Todos nós sabíamos, desde o início do campeonato, que o Curitiba era um clube que era um dos candidatos a rebaixamento. Mas quem é que ia querer o Serrafiori, com todo respeito aos jogadores? Eu preferia botar na segunda, num dos times que pudesse chegar. E aí, tu tinha mercado, tu bota num Juventude, tu bota num América, que vai jogar, vai ter sequência, que vai ter um treinador, que ele vai ser referência no time da segunda. Ele no Curitiba, eu vi 3 jogos dele no Curitiba, os 3 foram em 3 posições diferentes. É difícil. Já que vocês já fizeram vestibular e tal, concursos e tudo mais, assinale a alternativa correta. Posso deixar uma questão para o Ayrton Ruschel, para ele dizer qual das alternativas ele ficaria? Você está perenemente satisfeito com Renato Portaluppi, aconteça o que acontecer? Você acha que nem mais o presidente do Grêmio está tão satisfeito assim, a ponto de dar 1,5 caminhão de letras no YouTube? É murcho e escolha. Tu pode escolher mais de uma, porque tu já deu 2 aí. Não, ele vai escolher uma só. Difícil. Quer me derrubar. É difícil. O presidente também já não está mais propenso a aceitar tudo e mais um pouco, e chutou o balde no YouTube oficial do clube. Você acha que é o Renato que não quer mais ficar no Grêmio e as suas atitudes, até de dizer que o trabalho da imprensa é um trabalhozinho? Façam o trabalho, eu vou fazer o trabalhozinho de vocês. E aí não mediu as consequências de comprar uma briga com a imprensa? Você acha que os jogadores já aceitam bem o Nana Neném ou não sei o quê, deu mole do Renato? Você acha que técnico tem prazo de durabilidade, tem uma hora que tem que partir porque só pode melhorar? Bem, são 5 alternativas para depois do intervalo, para dar tempo para pensar, 7h39, esse programa é transparente, eu podia ter combinado no intervalo, mas a gente ficou trocando ideias aqui. Coloquem aí, está na internet, o Maurício Freitas, Bruno Soares, a foto do Caboclo com o presidente do Internacional constrangido, com o presidente do São Paulo e com o Landim. Já está pronta a foto aí, os caras são rápidos aqui, eles leem o meu pensamento. Porque ontem eu disse que nós íamos apresentar essa foto antes dela ser tirada. Eu disse aqui, vai haver uma foto oficial, porque eles fazem sempre. Eu quero saber, eu só não sabia que ia sair o presidente do Flamengo junto. Eu achei que ia sair o presidente da CBF, do Inter e do São Paulo. E que o Landim estava lá, meio que fiscalizando o troço. Não, mas vamos ver. Não vai dar para aparecer muito constrangimento por causa da máscara. Essa é a foto oficial. Quase mantiveram o distanciamento aquele... o exigido. O exigido. Ninguém queria ficar muito perto ali. Rec, eu não vou fugir da tua pergunta, porque ela é muito importante. Ela só tem alguns poréns. Primeiro, o Renato é mais que um técnico no Grêmio. O Renato é uma instituição dentro do Grêmio. Eu vou te dizer uma coisa. O Renato, o que eu gostaria no Grêmio, porque pela essa capacidade, tu teve, não sei se 20 anos dentro de vestiário, umas 4, 5 vezes tu fosse vice de futebol, né? Tu tem muita história lá dentro. Comandar um grupo é a coisa mais difícil. E hoje ficou mais difícil ainda comandar os jogadores, não que já não fosse difícil naquela época. Mas hoje o jogador, ele é um CNPJ, ele deixou de ser um CPF. Ele tem o assessor de imprensa, ele tem o advogado, ele tem o procurador, ele tem os que moram com ele porque ele tem dinheiro, ele tem a família que ele trouxe. Não, hoje ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica. Tudo em volta dele, tá? Então, para tu falar com o jogador hoje, uma palavra que tu diga, ele já morre, já não dorme de noite e aquelas coisas. Então, tu comandar um vestiário dessa turma, que já era difícil, e agora eu acho que é mais difícil. É um talento hoje tu seres um diretor. Esta virtude ninguém tira do Renato. O que eu gostaria como gremista que responde às tuas inquisições aí?
Eu gostaria que o Renato cuidasse do vestiário e o vice de futebol cuidasse da política de futebol do Grêmio, que são coisas distintas, e eu gostaria de te ouvir sobre isso, porque tu é um expert nisso. A política de futebol dada pelo vice não tem nada a ver com o que acontece lá dentro, com quem resolve os problemas. E o Renato é um mago do vestiário nessa questão. Porém, ele, pelo tamanho dele, ele exasperou isso. Né? E eu fiquei constrangido, porque eu adoro o Duda, eu adoro o Alberto Guerra, são meus amigos, são meus irmãos. Quando eu vi uma entrevista dele, diz assim, eu já falei com o presidente, eu vou me reunir com o presidente. Ele nunca fala. Espera um pouquinho, Zé. E o Duda é ex-presidente. E o Duda é filho de um patrono com uma história dentro do Não, Grêmio. e ele sempre se disse amigo dos dois. Eu me doía. Deve ser. Mas o Alberto Guerra foi o primeiro como vice de futebol em 2010. Eu era assessor da presidência. Em 2010... O Alberto Guerra era vice de futebol e trouxe o Renato a primeira vez. Eles são amigos, sim. Então, o que eu estou dizendo é isso. Eu gostaria que a política de futebol do Grêmio fosse feito pelo vice. E que o vestiário fosse cuidado por Renato, porque não vejo... E olha, a gente está no futebol há muito tempo. Eu não vejo alguém com capacidade maior. Porque 800... o Grêmio não tem crise de vestiário. É impressionante. Isso eu tenho 4 anos e não foram só de vitórias, não. Teve derrotas muito doloridas, né? E ficou dentro do vestiário. Então, essa responde, eu acho que as tuas inquisições, sim. Não, tu não disse nada. Não, ele disse... Pô, eu acho que disse tudo, mas... Não, tu quer que ele saia ou quer que ele fique? Ou tu quer que mude o vice de futebol? Não quero que mude o futebol, eu quero que a política do futebol seja exercida pelo vice, seja qual for. E se for o Paulo Luz, tem história, tem expertise, tem conhecimento para fazê-lo. Eu estou dizendo como eu vejo Mas então a segunda alternativa, a presença do presidente no YouTube do clube, diz o quê ali? Eu estou dizendo como eu vejo um organograma de um departamento de futebol. O presidente... perdão pela redundância, o presidente preside, está acima de todos nós. E o organograma de um departamento de futebol, o vice de futebol faz a política e o técnico comanda o vestiário. É assim que eu vejo. Assim que eu gostaria que continuasse o Renato, pode ser o vice, pode ser o Paulo Luz, ou pode ser quem o Grêmio entender como esse vice de futebol, mas esse organograma é que devolveria a capacidade do Grêmio de aperfeiçoar as suas contratações, porque o percentual, de erro de aquisições foi muito alto esse ano. Não dá para apagar, nós vamos torcer, vamos ganhar a Copa do Brasil agora, se Deus quiser, mas o índice de equívocos, de contratação foi muito alto. E isto significa que tu estás fraquejando ou estás sem conceitos objetivos de contratação. Então, isso é política de futebol e isso quem tem que fazer é o vice, porque o técnico está envolvido com as questões de campo, com as questões de que o PP ali brigou com a namorada, ou o Everton brigou com a namorada. Essas coisas que são dificílimas de administrar, o técnico o faz e o vice de futebol faz a política do clube. Puxa, deixa eu entrar um pouco no Grêmio, mas eu vou entrar na função, eu concordo contigo, nas funções. Eu vou comparar com o Abel, né? Porque eu trabalhei com o Abel 3 vezes, então o Abel é tão bom gestor de grupo como o Renato. Né? Eu acho que a qualidade de ambos, a qualidade maior é gestor de grupo. Eu nunca vi, tu pode ver, quando o Abel chegou, nunca mais deu problema no Internacional. No vestiário, como no Renato, não tem problema no vestiário. O Abel não tem problema no vestiário. Só que o Abel não se envolve na política de futebol. O Abel cuida e muito bem dentro do vestiário. Os jogadores é com ele. E os jogadores respeitam, os jogadores gostam, etc. A política do futebol é feita. Agora pegou uma transição. Ele assumiu com um, agora chegou o João Patrício, mas a política é feita pela direção. Me parece, e aí eu estou analisando o Grêmio com distância, né? Até respeito ao Paulo Luz, uma pessoa que eu gosto. A sensação que eu tenho é que a política de futebol do Renato. Né? E o Romildo levou isso enquanto tinha interesse. Os resultados eram positivos, o Grêmio vendendo jogadores que o Renato, bem ou mal, esquentava, que o Renato botava no time, que deu espaço, que os jogadores cresceram, o Grêmio ganhando títulos, para o Romildo também. E o Renato usava isso de uma maneira, não para deixar mal os vices, né? É uma característica dele. Não, eu falo com o presidente. Eu sou uma entidade, eu não sou o treinador do Grêmio. Eu falo com o presidente. Maior do que eu no Grêmio,
talvez seja o presidente. Talvez, ele fica pensando. E isso, tu mata o teu vice-presidente. E começa a ter um desgaste natural. Quando o Romildo vai nas redes e bota alguma coisa, dando a entender que poderá, é o desgaste natural, chegou ao limite. Tem uma hora que a relação, 5 anos de vestiário, 5 anos com o mesmo grupo, 5 anos com as mesmas teses, com os mesmos discursos. Tu imagina o jogador ouvir a palestra do Renato há 5 anos. Se tiver jogadores que estão há 5 anos, o Jeromel deve estar nesse período, os caras já sabem decor, já não te motiva, já não te mobiliza, já não... É um desgaste natural. Então eu acho, eu penso que ele está acertado com o Atlético. Ele está esperando, se sai campeão, sai super bem, campeão da Copa do Brasil, bicampeão na sua passagem pelo Grêmio, na Copa do Brasil. Não vai jogar Libertadores com o Grêmio, mas joga Libertadores com o Atlético. Ele está indo para um clube que já está classificado no grupo, ele vai ter até umas fériasinhas que no Grêmio ele não vai ter. Ele não vai ter, o Grêmio joga Sabe 3 dias ideia depois ele da está acertado com o Atlético? Começaram a espalhar alguns outros nomes, assim, alguns até esdrúxulos. Quando disparou o Guto, só para desviar a atenção. Quer dizer, tu fala em Renato e fala em Guto. Tu entendeu? Tem uma diferença aí. Não, e lançaram o Cuca para ver se o Cuca ainda tinha a mesma aceitação, deu uma rejeição de 90%. Deu rejeição de 90%? Aí que está. Olha, é um treinador que nós temos que prestar atenção. Viu? Teve uma passagem não boa no Grêmio, mas o momento do Grêmio também não era bom. Né? Esse é um treinador que... O desempenho dele contra o Grêmio foi muito bom. Não, mas ele fez um belo trabalho no Santos. Olha o time do Santos. Salário atrasado. O salário atrasado não tem jogador. O grande jogador do Santos é o Marinho, que o Grêmio manda embora. E ele fez o Marinho jogar futebol. Quer dizer, ele bota uma gurizada lá e chegou numa final de Libertadores perdendo num detalhe. Eu falei várias vezes com o Cuca nos últimos dias. Ele não vai treinar ninguém. Nem o Grêmio, nem o Atlético Mineiro. Vai ficar parado. Sabe o que é, Rec? Esses caras ganham 500, 600 mil por mês. Tu trabalha 3, 4 meses. Tem que ter tempo para gastar esse dinheiro. Tu precisa 6 meses para descansar. Mas eu tenho que te dizer uma coisa... Ele vai dar uma entrevista para mim essa semana. Eu tenho que te dizer uma coisa muito séria meu jogador. Aqui, que vai mexer com a tua 91. cabeça. Que vai mexer com a tua cabeça. Eu quero te dizer o seguinte, por tudo que eu sei de futebol, nós não podemos saber se o Renato vai ficar, mas o presidente Romildo sabe. Claro que sim. Porque eu não posso imaginar, o Grêmio joga, depois da última partida da Copa do Brasil, 3 dias depois já joga. Acho que se eu mandar uma pergunta para o presidente, deixa eu concluir o raciocínio, porque eu estou falando aqui para essa tua audiência que é maluca, que é muita gente. Está subindo. Tá? Eu quero te dizer assim, eu não posso imaginar que o Grêmio jogue a segunda partida de volta da Copa do Brasil e o Renato anuncie que esteja saindo do Grêmio e o Grêmio não tenha um técnico contratado. Eu acho que a boa relação de 4, 5 anos do Romildo com o Renato, nós não sabemos a decisão do Renato, mas o presidente sabe. O Romildo sabe e o Romildo, se a decisão do Renato for não ficar, o Grêmio já tem um técnico contratado. Esse é o meu sentir por tudo que eu conheço de futebol, insisto. Thiago Nunes de Piatti? Eu acho que é um técnico. Tem história dentro do Grêmio. Tem história dentro do Grêmio. Eu acho que esse é o as melhores, quando tu conversa com as pessoas que trabalharam com ele, são as melhores. Né? E ele tem um trabalho já no Atlético muito maduro. Acho que é isso o contratado. Eu acho que é isso. Quieto, então tu anota isso, Rec, vamos esperar. Eu ainda, lógico, como gremista, por tudo que representa o Renato, dentro desse organograma que eu gostaria, né? Eu acho que o Renato, se continuar, é uma alegria para nós todas, né? Mas se ele não ficou, ele já avisou o presidente, presidente já tem treinador contratado. Se tu fosse dirigente, ele seria teu treinador para 21? A pergunta do Zac foi melhor. Mas é verdade, porque... Quem seria? Você assume agora como vice de futebol. Tu é o vice de futebol. Ele seria o Renato, com todo esse histórico, com todo... Não vai mudar o comportamento do treinador, ele vai continuar fazendo a política de futebol, vai continuar fazendo. Ou vai se metendo, enfim... Ele seria o teu treinador? Eu acho que eu não seria o vice de futebol do presidente exatamente pela visão que eu tenho do que é um vice de futebol dentro do vestiário. O vestiário começa por um vice de futebol, não começa por um técnico. Então, talvez eu te responda a isso. Não seria eu que não aceitaria o Renato. Haveria um choque de como eu vejo um departamento de futebol.
Acho que, porque tu sabes, o presidente, quando tu vai ser convidado para ser vice, o presidente senta contigo e quer saber de ti o que tu pensas de futebol, né? Este meu organograma, no momento, seria difícil de aplicar. Agora, carta branca para começar, aí seria uma coisa. Mas, volto a dizer... Mas se tivesse carta branca, tu que vai escolher o treinador. A política é contigo. Eu teria que conversar muito sério com o Renato, respeitosamente, qual seria a disponibilidade dele de se concentrar no vestiário e deixar as questões para nós. Tu não aventa a possibilidade do desgaste de 5 anos, que chega uma hora que não tira mais leite de pedra, tu acha que... Não, porque eu ainda acho que em relação a ele tem uma capacidade, uma adoração, eu não sei que esses jogadores gostam tanto dele, porque ele consegue ser o boleiro paizão. É uma combinação. Você acha que ainda está assim, o Jean-Pierre, o PP, todos amam ele? Eu acho, Rec, eu acho que o plantel está na mão dele. O Jean-Pierre, o empresário, deu uma letra para ele? O Jean-Pierre é um menino que passou... O Jean-Pierre não, o PP, aliás, eu falei errado. O PP. Houve uma briga, até uma discussão via empresários, né? Mas essas coisas são para o vice de futebol a resolver e não ficar na imprensa. Eu só digo assim, ó, é muito importante que a gente lembre, que a gente está falando muito em vice de futebol. O Grêmio tem o Paulo Luz lá com toda a capacidade, tempo de futebol, né? Está dentro da ideia da gestão Romildo, acho que isso é muito importante. O Paulo Luz está lá desde o início. A gente que sabe, o Paulo Luz está desde 2016 lá, foi secretário-geral dentro do clube, vice-presidente. Então, ele está dentro da política do Romildo. Então, há um entrosamento em quem está lá hoje. Eu volto a te dizer, dentro do meu organograma, o futebol começa por um vice-futebol e, a partir dali, as cobranças, né? Aí nós temos departamento médico, fisiologia, preparação física, né? Nós estamos falando que o Flamengo não joga os últimos 30 minutos, mas o Grêmio está com uma dificuldade muito grande quando volta do intervalo, Rec. E esse uma dificuldade muito grande quando volta do intervalo, porque tem oportunizado as viradas do adversário. O lance do Diego Souza, depois passa de novo aí. E para mim foi legal. Foi boca abertice do goleiro. O que ele marcou ali? O goleiro dá rebote, ele vai ali, dribla o goleiro e faz o gol. Ali... São lances, né, que a gente não tem a questão do gol. Mas são importantes, essa vitória, ela foi importante, porque eu volto a te dizer, que eu falando como gremista aqui, tenho muito orgulho. O Grêmio vai para a 21ª Libertadores da América, 6 agora em sequência, né? Desde a Arena, o Grêmio só ficou fora em 2015. Então, isso dá uma sequência de trabalho, incorpora o clube como instituição perante não só a América, mas perante o mundo. Então, eu acho que está de parabéns quem está no comando do Grêmio esses últimos anos. Aí. Pois é, o Grêmio está entre a cruz e a espada, né? Porque ou o Grêmio é cabeça de chave e tem os privilégios do cabeça de chave, ou vai jogar com... 3 dias depois, ou vai jogar 3 dias depois. Na altitude. Uma pré-Libertadores. O primeiro jogo é lá ou aqui? Até ontem eu dei a sequência, agora me deu um lapso aqui. Pega a tua assessoria qualificada. Mas eu acho que o primeiro jogo é lá. Se eu não me engano, é lá. Fala que teria viagem. Que joga fora. Teria viagem, teria viagem. Por isso que eu estou dizendo, tu imagina que o Grêmio viajaria sem técnicos? Não posso imaginar, não posso imaginar. Aí não pode entrar uma Libertadores. Não me é crível. Um cara me disse um negócio aí, claro, todo mundo é doido, né? Coloca o Alexandre Mendes. Alguns dizem que é ele que treina mais que o Renato. Paga 200. Mas é que o treinador é um conjunto de fatores. Não é só o cara que lê taticamente bem. Eu acho que o Alexandre, eu não conheço, que lê taticamente bem. Que é a relação, o jogador acreditar em ti. O Julinho Camargo trabalhou contigo, Zac? Não, no profissional não. Só embaixo. Nem na base. Só embaixo, sim. Porque eu quero te dizer assim, eu peguei palestras na base do Julinho Camargo e me lembro que o Falcão, quando foi contratado, foi lá e buscou o Julinho Camargo. O Julinho Camargo tem um conhecimento técnico, tático, didática,
é uma coisa extra. Tu assiste uma palestra do Julinho Camargo, tu fica realmente encantado de leitura de jogo. Na verdade, então, o técnico hoje, ele também é um composto, né? Ele tem que ter essa liderança que nós falamos aqui, tem que ter o conhecimento. Então, é uma soma de fatores. Eu acho que só esse conhecimento tático não resolve, porque se tu não fizer o jogador botar a cabeça na chuteira do adversário, o teu conhecimento tático não serve para nada. Muitas mensagens aqui, o Zaque vai falar na sequência sobre a morte do Eider, ponteiro direito que revezava com Maurício na titularidade do Internacional, mas durante algum tempo foi soberano na posição. O Zaque estava lembrando de um jogo memorável de Internacional e Peñarol. O Inter fez 6-2 no grande Peñarol. O Eider fez 2 gols, o Norton fez 2 e os outros o Zaque vai lembrar. Foi numa noite no Beira-Rio. Enfim, um grande sujeito, né? Grande sujeito. Não levantava a voz jamais, né? Ele fez um 87 muito bem. Era jogador do Enio, né? O Enio Andrade. Bruxíssimo. Bruxo, mas tinha muita confiança, jogador de esquema, mas jogador que era de fundo, jogador que fazia gols. E em 88, já com a chegada do Abel, nós trouxemos daí o Maurício, então o Internacional tinha... nós tínhamos aquele ano interessante, eu tinha o Maurício e o Nilson, o Maurício e o Eider na ponta direita, Nilson e Diego Aguirre centroavante, Edu e Ado na ponta esquerda. Era um time que naquela época era grupos limitados, né? Não é como hoje, tem 40. Mas o Internacional tinha, no Campeonato Brasileiro de 88, 2 bons jogadores por posição. Nós só tivemos o problema na lateral direita quando o Vinck quebrou a perna no jogo de volta contra o Peñarol, lá em Montevidéu, que o Internacional ganhou de 2-1. Ganhou 6-2 em Porto Alegre e ganhou 2-1. Por que você deixou botar o time titular sabendo que o jogo ia ser violento lá? Não, mas ele quebrou num lance normal. Como é que tu vai jogar uma Libertadores se não seja time titular? Mas fez 6 aqui. E uma das coisas que mais me impressionou, tinha 60 mil pessoas no estádio. Eles tinham tomado 6 e achavam que podiam ganhar, mas time que... E o Inter ganhando lá de 2-1, eles não paravam. Eu olhava, eu era gurizão ainda, né? 26 anos eu tinha na época. Eu tinha 30 e pouco. Eu estava no banco e quando deu esse lance... O que esses caras deu esse lance, eu não vi que eu entrei no campo. Tu saiu, a gente é metidinho. E saí, fui em cima do juiz e um jogador, que eu não me lembro, o jogador do Peñarol, o cara, fica... E eu digo, botamos lá na cara do juiz, porque o cara chegou me quebrando. E, velho, não era como hoje, que tem televisão, e segue o jogo, não expulsou e vamos embora. E é isso era Libertadores. Mas eu tenho uma tese, time que quer ser campeão, e o Internacional naquele ano queria, mesmo não sendo, queria ser campeão, tem que jogar, não tem que poupar, tem que... Não é o calendário de hoje. Hoje tu joga 70 partidas por ano. Mas lamentar, morreu de Covid o Eider. Morreu de Covid. Uma bela figura 61 humana. anos, se eu não me engano. Até estava vendo aqui, o Rogério Bel que me mandou, morreu o Eider agora há pouco, Covid, em Belém do Pará, 61 anos, e o Rogério Bel que está te assistindo aí. Audiência qualificada. Né? Nossa, o Rogério Bel que é audiência qualificada. É craque esse alemão aí. O Mauro lá de Alvorada também me mandou, muita gente mandando aqui. Quem mandou foi o Maurício Strogo. Maurício Strogo, nunca mais falei com o Maurício Strogo. Um abraço para ele. Maurício é uma boa conversa sempre. Sempre é uma boa conversa. Sim. Eu não quero te interromper, nem quebrar. Tá. Eu só queria, porque eu sei que a última rodada do Brasileirão é quinta-feira, tem adiado a discussão que nós temos a partir de domingo, que inicia a decisão da Copa do Brasil. Como eu não teria a oportunidade de voltar aqui... eu queria... Só se não quiser, podemos assinar a tua carteira. Tá ótimo. Como nós temos a decisão de domingo, eu quero dizer das minhas expectativas em relação ao Grêmio. Tá? Eu vejo o Grêmio com muitas condições, sim, de vencer o Palmeiras, mas o Grêmio precisa não se redescobrir, precisa fazer os seus ajustes individuais. Começa por aquilo que foi a maior virtude nossa desde 2016, quando o Grêmio começou a se reorganizar, ele se reorganizou a partir dos seus volantes. Né? O Grêmio trouxe aquele número 5 que depois vendeu para a Alemanha, veio da base, um menino que cresceu, né? O Wallace, o Maicon se firmou, depois veio o Arthur. Jailson. O Jailson. Esses jogadores foram o sustentáculo dessa mudança do paradigma do Grêmio, porque o Grêmio criou uma solidez defensiva e os volantes sabiam jogar e o Grêmio começou a jogar. Então passa pela condição do Matheus Henrique e passa pela condição do Maicon, que me preocupa, Zaca, porque não consegue jogar há 3 meses uma partida de 90 minutos.
num jogo que será competitíssimo, onde o Palmeiras tem velocidade e um sistema de marcação muito rígido. Os volantes são jovens, tem um pezinho voltou esquerdo o Felipe ali. Melo agora. E voltou o Felipe Melo. Então, de jovem não tem nada. não, mas é que joga do lado dele um guri de 19 anos, extraordinário, um pezinho esquerdo. Então, me preocupa muito, Rec, que o Grêmio chegue em condições físicas para fazer um enfrentamento. E passa, sem dúvida alguma, pela recuperação do Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre é o articulador que faz com que o PP consiga jogar num abastecimento a partir da intermediária do adversário. Sem um jogador que pife, sem aquele número 10, que faça com que o PP seja pifado a partir da intermediária do adversário, o PP, se ele começar a chegar lá no meio de campo para buscar a bola, quando ele chega na frente, chega sem perna. Né? Já o nosso centroavante, que faz uma temporada extraordinária, mas é um veterano, precisa ser alimentado também da intermediária para frente. Então, para fazer essa bola chegar lá, passa pelo Jean-Pierre. Então, eu queria te dizer assim, é que minha expectativa de que o Grêmio consiga primeiro arrumar a sua questão física, através dos seus 2 volantes, né? E que o Jean-Pierre consiga ser aquele articulador, aquele alimentador, que aí sim me parece que o Grêmio vai conseguir jogar. Eu acho, Ruxo, que tem 2 boas notícias para o Grêmio. Tá? Primeiro que o Palmeiras é o Palmeiras. Começou a lei do silêncio hoje no Palmeiras, ninguém fala. A última grande partida, e realmente uma grande partida do Palmeiras, foi contra o River na Argentina. Depois o Palmeiras contra o River foi muito mal, a própria decisão contra o Santos é um time comum, sem ambição até de ganhar. O Mundial foi mal nos 2 jogos, depois fez uma partida boa com o Ceará, fez um bom primeiro tempo com o Ceará, quando ganhou 3-0, mas as últimas partidas, esta última mesmo, jogando com o Atlético Goianense, com o time titular, jogou com o time titular. Empatou 1-1, quer dizer, né? Nada dá favoritismo. E me parece que a outra boa notícia, nada dá favoritismo para nenhum dos dois. E a outra boa notícia é que, com a concretização da venda do PP, ele vai jogar aliviado. Ele vai jogar aliviado. Que é um menino que é bom jogador, mas estava numa fase complicada, ruim, porque ele estava com essa questão de negociação. E isso mexe com a cabeça. É como disse o Ruxa, eles são CNPJ, não é a cabecinha dele só. É o empresário que está ganhando, o procurador que está ganhando, o assessor de imprensa que vai ter vai arrumar a vida de umas 10 pessoas essa venda, né? Ou 10 famílias. Né? Ou 10 famílias. Isso pesa para o jogador. Então, no momento, fui vendido, você entregue lá em junho, julho, ele vai aliviado. E aí ele pode ser o diferencial. Aí é o jogador que cresce. Porque o Jean-Pierre, tu nunca sabe qual vai ser a resposta. Como é que vocês analisam esse conteúdo aqui? Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, já mostrou em menos de 2 meses no cargo força no mercado da bola ao fechar contratações de jogadores de peso, como atacante Hulk, estrela internacional, com passagens pela seleção brasileira, e Nacho Fernandes, argentino supercampeão com o River Plate. Além de Hulk e Nacho Fernandes, o departamento de futebol do Atlético encontrou Dodô, lateral esquerdo que saiu de forma litigiosa do Cruzeiro, arquirrival do Galo, como uma oportunidade de investimento. E é bom jogador. E o Caetano diz o seguinte: nós hoje, executivos do futebol brasileiro, dentre muitas atribuições, também temos a montagem de elenco. Quando fala em contratação, todos gostariam de ter um modelo da Premier League, dependendo do orçamento, ir lá e escolher apenas os jogadores. Hoje não. Você tem que utilizar oportunidades, ter mapeamento do mercado, quais os jogadores estão em fim de contrato e que são factíveis para a sua contratação, analisou o Caetano. O Galo investiu 320 milhões entre contratações e salários de atletas solicitados pelo técnico Jorge Sampaoli no intervalo que compreende março de 2020 e fevereiro de 2021. Em um ano, entre salários e contratações, 321 milhões, e agora ele vai pagar a multa e vai trabalhar no Olympique de Marseille. Eu sobre o Rodrigo só ganhou o Mineiro. Eu quero dar ganhou o Mineiro de um time do interior. Eu quero dar um depoimento. Nós voltávamos para a direção do Grêmio em 2005, na Série B. O Grêmio foi rebaixado em 2004 e em 2005 voltamos.
ali e com dificuldade, eu estava na área financeira, diretor financeiro do clube, foi um momento difícil. Mas a cota do Clube dos 13 cortada pela metade, ali tinha que fazer economias, né? Então o Grêmio foi buscar, então, no RS, a equipe onde estava Rodrigo Caetano e toda a sua equipe, e o trouxemos, Zac. Ele veio ali e iniciava um trabalho que passou a ser um referencial no país. Depois o nome Rodrigo Caetano ficou associado a executivo de futebol, porque ele criou a categoria, vamos dizer assim, né? Então, eu o conheci em 2005, começando a sua carreira, pude conhecer o seu caráter, a sua competência. Então, só tenho boas referências do cidadão Rodrigo Caetano. A carreira era um dele, belo jogador. A carreira... para quem não conheceu a tragédia que aconteceu com ele, a vida depois lhe deu essa virtude, porque ele era não só um bom jogador, mas muito inteligente, fez formação intelectual. Estava sendo vendido, estava indo para a Espanha. Estava vendido. Estava vendido indo para a Espanha. Ele estava vendido para a Espanha com a passagem na mala e quis jogar a partida contra porque o Inter, né? o Brasil de Farroupilha, me socorro. Isso, contra o Inter. E o Fernando o lesionou. E aí ele voltou depois a jogar, mas sempre num nível muito aquém do que ele prometeu, que ele era para ser um jogador muito diferente. Era para Compostela, se não me engano. Não. Mas é o time que começa com C. Eu já vou me lembrar. Eu já vou me lembrar também. Mas eu dei tantas... Não. Ai, Celta não é. Mas aí daqui a pouco a gente recebe uma mensagem. Mas é importante. Então, mas ele depois foi estudar, ele se preparou, ele criou essa qualificação e fez essa bela história aí no mundo do futebol. Espanhol, não, é parecido. Espanhol. Vai vir. Ao vivo são assim. Mas então esse depoimento, ele veio para o Internacional. Agora eu torci. Agora o Atlético. Dentro do limite, né? Mas, Ruxo, o Atlético, essa loucura do Atlético, alguém vai pagar essa conta. Né? O Cruzeiro, né? É o Cruzeiro. Quer dizer, isso que eu não consigo compreender, porque tu está na mesma cidade, tu está fazendo exatamente o que o outro clube fez, faliu o clube, está numa segunda divisão, vai jogar 2 anos consecutivos na segunda divisão. O Cruzeiro nunca mais vai voltar, a curto prazo, a ser o Cruzeiro que foi, não tem a menor dúvida, e o Atlético está indo nesse caminho. Porque se o cara... Bom, o Atlético foi campeão da Libertadores, o Atlético foi campeão do Brasileirão. Eu até achei que o Atlético ia ser, porque só disputa isso. Ele está contratando jogadores que quer. Um treinador que tem uma capacidade boa. Só está jogando o brasileiro, vai ser campeão. Esse era o entendimento. Aí o Internacional, que fez 10% do investimento dele, está com 5 pontos na frente do Atlético. O Internacional já é o vice-campeão. O pior resultado do Internacional no Campeonato Brasileiro é o vice-campeonato. E o Atlético se apostava... Agora, Zac, eu vou te dizer uma coisa assim, trazendo de novo para o regionalismo. Não, era Compostela mesmo. Era Compostela? Era. Então não estava tão errado. Trazendo para o regionalismo de novo, eu estou dizendo assim, às vezes a concorrência não prejudica e sim ajuda. O Atlético deve estar vivendo lá a soberba de Cruzeiro, está tão por baixo, que te permite fazer essas loucuras, licenciosidades aí, né? Assim como o nível de exigência e de cobrança no Grêmio, nesses últimos períodos, também tem sido leve em relação ao que o Internacional não conseguia deslanchar. Veja que o Internacional elevou a régua, como a gente diz, nós lá no Grêmio começamos a exigir mais do Grêmio. Então, a concorrência... Perfeita observação. A concorrência ainda ela é fantástica para o crescimento de ambos. Não tem muito bom. E o Internacional retardou, porque se o Internacional tivesse sido campeão da Copa do Brasil no ano passado, quando perdeu para o Atlético, ele já teria, essa régua já teria subido. E talvez esse o campeonato ano já teria sido de exigência. Teria sido diferente. Lógico, o brasileiro teria. Então, o Grêmio menosprezou o brasileiro. O exemplo é bom. Lógico. O Grêmio na terceira rodada estava poupando, respeitosamente. Na terceira rodada do brasileiro, o Grêmio estava poupando. Mas aí voltamos ao início, Ruxo. É a política de futebol feita pelo treinador. Olha aqui, tudo que o cara fala parece que é bandeiraço e tal, e aí já vem os cornetinhos, os oportunistas, os varzianos também, porque tem de tudo, né? Agora tem de tudo nesse meio da internet, né? Tem alguns que são de quinta categoria. Mas, vamos lá, o Internacional, em 2005, foi vice-brasileiro, com todos aqueles problemas, acabou ganhando a Libertadores e o Mundial em 2006, por coincidência com o Abelão. 2009, o Internacional perdeu o título para o Flamengo lá,
O Grêmio perdeu, o Inter perdeu, mesmo ganhando do Santo André aqui. O Internacional, em 2010, foi campeão da Taça Libertadores da América. Você acha que já está nesse tamanho do Internacional poder fazer essa metamorfose? Se chegar a perder o título, o Inter estará já preparado para ganhar um título maior? Vamos Porque na época, em 2005, tinha um elenco bom. Em 2009, tinha um elenco pronto. Campeonato Brasileiro de 2019, estou atrapalhado, 18 o Internacional foi terceiro, é isso? 18 o Internacional foi terceiro. Aí em 19 o Internacional vice-campeão da Copa do Brasil, que foi bem, perdeu uma decisão, ok. O Internacional em 2020 no Campeonato Brasileiro, que é talvez o campeonato mais difícil brasileiro, desses grandes times, desses grandes clubes que estão chegando na Libertadores, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Atlético foi o clube que menos investiu, o clube com maior dificuldade financeira. E o Internacional fez a melhor campanha de todos, inclusive do Flamengo. Ele está hoje 2 pontos atrás do Flamengo, mas o Internacional é a melhor defesa do campeonato, é o segundo melhor ataque, é o time que até o jogo que foi roubado contra o Flamengo, ele tinha o maior número de vitórias, ele tinha o goleador do campeonato. Que mais vezes esteve em primeiro lugar no campeonato. Teve em 15 rodadas, ou 14 rodadas em primeiro lugar. Quer dizer, então, teve um desempenho. Ele está prontíssimo. Ele até, eu acho, eu não joguei a toalha. Eu vi ontem o jogo do São Paulo e do Botafogo, tu vê aquele jogo, tu joga a toalha. Não, tu te suicida. Tu joga a toalha. Mas como tem a questão de entrar nos 4, e isso muda muito o planejamento do clube no ano seguinte, na competição seguinte, eu acho que para o São Paulo... Inclusive, é uma injeção do próprio clube no jogador, né? E apareceu mais um mecenas aí. Apareceu mais um engenheirado. Mas não é a questão da grana. O jogador que ganha, que o jogador de São Paulo ganha, não vai... Eu acho que a perspectiva de tu estar na fase de grupos, a perspectiva que o clube tem de, olha, tu vai ter 10 dias de férias, diferente, por exemplo, o Grêmio não vai ter férias. Tu vai ter mercado internacional, porque eles querem ir embora, claro, tu disputar uma Libertadores. É vitrine, eu acho que isso motiva. E o Flamengo é interessante. O Flamengo só foi uma vez campeão brasileiro fora do Rio. Né? O Flamengo sempre é campeão no Rio de Janeiro. E eu vendo o Flamengo... Claro, viu a declaração do Ceni? Até quero que vocês comentem depois do intervalo. O Ceni fazendo juras de amor ao Flamengo, dizendo que não conhecia o Rio de Janeiro, que conheceu agora, que está encantado, que é muito diferente treinar o Flamengo do que treinar qualquer outro time. É o novo amor da vida dele, que lá as pessoas se alimentam do Flamengo. Os caras em São Paulo estão enlouquecidos e fizeram um desafio para os jogadores. Não pode deixar da volta olímpica aqui dentro. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem no futebol que às vezes não pesa nada. Antes a gente analisa tudo. No jogo, às vezes não pesa nada. Mas também o atual presidente, o Casares, não se dá com o Rogério Ceni. Já voltamos. Praxedes, titular do Inter, falou. Então, viemos de uma derrota, né, para o Flamengo, mas o grupo está muito forte, está bem preparado, vem trabalhando bastante, a gente ainda tem chance, vamos continuar lutando para, se der tudo certo, a gente conseguir esse título. A nossa obrigação é ganhar o Corinthians primeiro, né? A gente tem que ganhar o Corinthians, isso é a nossa obrigação. E o que acontecer do outro lado lá, a gente vai ficar sabendo depois, no final do jogo, e tá tudo certo. Então, a gente vem fazendo um excelente campeonato, né? Ainda não fez porque ainda não acabou, mas a gente vem fazendo um excelente campeonato. O grupo todo de parabéns, todo mundo muito bem. E agora vamos focar nesse último jogo para fechar com a chave de ouro. Foi um ano muito especial para mim, né? Acabei no meu primeiro ano me tornando titular do Internacional, um clube grande, onde eu sempre sonhei jogar. Venho fazendo bons jogos, aprendendo muito. E espero evoluir a cada dia mais. Os torcedores vêm nos dando muito apoio, né? Isso é muito importante para o grupo também, a gente depende disso. E se a gente conseguir esse título, a gente vai dar essa alegria para esse torcedor que tem muito tempo já. 8h27. Não sei se tem uma outra má notícia aí, mas a gente tem que confirmar. Eu não vou falar porque também se vazar, já todo mundo fica sabendo logo depois pela internet, não tem problema. Esse é o tipo de notícia que a gente nem gosta de dar. A gente dá por obrigação. Então, não vou ficar especulando sobre uma coisa ruim.
Esses fatores todos aí, a declaração do Ceni, o presidente do São Paulo não gostando do Ceni, pode ajudar o Internacional, Zac? Ou não tem nada a ver? Não, acho que não tem nada a ver. Agora, bota o São Paulo no jogo. Eu acho que isso é importante. O São Paulo é um time comum. Fez uma boa parte do campeonato, mas não é um time que... Mas bota no jogo, né? O peso da responsabilidade é do Flamengo, quem tem que ganhar é o Flamengo. O São Paulo joga por 2 resultados, isso ajuda. Isso não tem a menor dúvida que ajuda. Agora... Eu tenho uma tese, né? Eu disse isso antes do jogo Inter e Flamengo. Eu acho que a tendência era, pela campanha, por tudo, era o Internacional ser campeão. A lógica era o Flamengo. Né? A lógica era o Flamengo pela qualidade do seu time. Tomara que eu esteja errado e São Paulo possa tirar um ponto e o Internacional tem que fazer a sua parte aqui. Russo. Tô só por domingo. Quinta-feira deixo com o Zac. Tô só por domingo, acredito muito no Grêmio. Vamos lá, torcida tricolor. Vamos ao campeão da Copa do Brasil. E naquele outro jogo, vocês estão bem? Olha, o pessoal tem dito... Ele quer te derrubar ao vivo. Ele quer te derrubar ao vivo. O Alessandro joga com 40. Eu também estou jogando. O Russo eu sei que tá bem. Eu só estou jogando amistoso, Rec. Me deixa fora, que estou me assistindo. Então tá. Até amanhã.